Bom dia, bom dia. Bom dia todo mundo. Bom dia você do Instagram. Bom dia você do TikTok. Uma live hoje cedinho da manhã para a gente conversar. Como é que vocês estão? Como tem passado? Como passaram até aqui, até a quinta-feira? Oi, quadro de reboco. Esse homem faz cada quadro lindo, lindo, lindo. O meu já tá encomendado e eu tô ansiosa para chegar, viu? Esse aí vai pro futuro, né? Num consultório que eu tiver, esse quadro vai para ele. Muito obrigado, quadro de reboco. Bom dia, povo. Tô esperando vocês entrarem porque hoje o assunto que a gente tem que falar é um assunto sério, mas ao mesmo tempo um assunto muito feliz. Então eu estava esperando vocês entrarem, porque eu quero sempre ser eu a falar sobre esse assunto. Nunca deixar outras pessoas falarem. Então quem me acompanha há pouco tempo não vai saber da história, vai saber agora. E quem me acompanha há mais tempo já me acompanha aí durante esses 2 anos que essas coisas aconteceram. Então, vão entender do que eu estou falando hoje. Em novembro de 2024, nesse mesmo horário, mais ou menos nesse mesmo horário, eu entrei numa live ao vivo no Instagram, totalmente indignada. Acordei em novembro de 2024 com uma matéria da UOL Notícias. Nessa matéria dizia que eu, médium, servidora da presidência, é investigada por 8 crimes. Nesses crimes, a UOL colocou lavagem de dinheiro, estelionato, enfim, 8 crimes terríveis. Essa matéria ainda tem no próprio site da UOL e também tem num outro grupo, né? Algumas outras pessoas tinham 81 sites divulgaram isso aí, 81 sites divulgaram. Inclusive, a gente já tem ganho as sentenças na justiça em relação a alguns que foram divulgados. Mas veja bem, nesse dia eu tive que testar a minha própria fé. Eu tive que testar a minha paciência e a minha resignação. Nunca esperei passar por isso. Eu nunca na minha vida imaginei que eu iria me ver colocada numa notícia daquela, num canal tão grande quanto a UOL, e eu nunca imaginei que um jornal que tivesse tamanha repercussão poderia colocar uma notícia mentirosa daquela no ar. Nunca, nunca. Talvez por inocência, talvez por não fazer parte desse ciclo, né? Não acreditava. Então, nesse dia, nessa mesma hora, eu acordo fazendo uma live para vocês indignada, sabe? Uma mistura de revolta com dor, uma mistura de como se a garganta tivesse, né, embolado, o peito apertado, pensando em todas as coisas que tinham acontecido, pensando na minha família, no meu trabalho. Eu trabalhava na presidência na época, no meu trabalho, pensando em tudo, pensando nos seguidores, pensando na Casa da Caridade, pensando nos voluntários. Então aquele dia foi um dia terrível para mim. É muito difícil você acordar com uma notícia daquela, quando na realidade eu sempre fui uma advogada que nunca processou ninguém. Eu nunca havia processado uma pessoa em causa própria, nunca havia acontecido isso. Porque eu sempre acreditei que as pessoas podem errar, podem acertar e tudo pode ser resolvido dentro da maturidade espiritual. Ana perguntou se eu duvidei da fé. Não. Nunca, da fé eu nunca duvidei. Em que pese, né? Em que pese a minha fé nesse dia ter sido abalada. Porque eu perguntava, né? Eu perguntava para os próprios espíritos, para o Daniel, como pode eu ter aceitado um compromisso desse e de repente eu passar por isso? E ele dizia para mim, esse problema não é contra você, não é contra a Mayra, é contra o trabalho. Essas pessoas estão indo contra o trabalho. Só isso, não se veja. É você nessa notícia? E eu dizia, não é. Então não se veja. Mas isso me abalou muito. Minha família sofreu, meus filhos sofreram.
Muita gente que compra esse tipo de notícia sem saber se é verdadeiro ou é falsa, entrou para me atacar no perfil da casa. Então, na verdade, a notícia veio como uma maneira de descaracterizar a minha imagem. Aquela notícia veio extremamente para esse fim. No mesmo dia, nós obtivemos provas e descobrimos que o repórter que publica essa matéria, Matheus Araújo da Silva, ele mora no mesmo bairro, o pai dele morava no mesmo bairro que é um dos réus no processo de racismo religioso. Então, moravam no mesmo local e o pai do repórter trabalhou na mesma prefeitura em épocas iguais com a pessoa que hoje é réu no processo de racismo religioso. Coincidentemente, tudo isso acontece justamente nesse tempo. Então, a partir desse dia, não era um ato de informar, não tinha nada a ver com liberdade de expressão. Tudo aquilo que foi colocado sobre mim foi comprado, né? Seja com um favor. Esse repórter, quando ele fez essa publicação, eu não sei se ele tinha consciência do que ele ia provocar na minha vida, na vida dos meus filhos de 9 e 10 anos. Eu não sei se ele tinha consciência do que ele ia provocar no meu trabalho, na Casa da Caridade. Tempos depois, essa matéria destrinchou em 230 famílias que foram tiradas do cadastro da cesta básica por conta que as doações diminuíram, claro. Uma matéria como a UOL dizendo que eu lavava dinheiro, que eu era estelionatária, enfim, que eu estava sendo investigada pelo Ministério Público, as pessoas realmente, algumas nem sequer têm o trabalho de procurar entender. O Ministério Público, logo depois, primeiro dá uma declaração dizendo que não, eu nunca fui investigada pelo Ministério Público. E logo depois ele diz, foi um e-mail anônimo que mandaram para o Ministério Público. Um e-mail anônimo com um suposto dossiê onde coincidentemente, era todos os vídeos dos quais fazem parte no processo de racismo religioso. A live está travando, é isso? Deixa eu mudar para minha internet, que às vezes é a internet aqui de casa, só um minutinho. Vamos ver se assim dá uma melhorada. Então, coincidentemente, tudo que estava na matéria da UOL foi utilizada dentro do processo do crime de racismo religioso, que não foi impetrado por mim. Isso foi uma investigação policial, o crime é considerado hediondo e quem denuncia é o Ministério Público, certo? Esse processo já está em fins de acabar. Existe uma audiência que vai ficar em março, a última audiência, e logo depois vai para os memoriais finais e para a decisão do juiz, esse processo do racismo religioso. O que eu estou mostrando para vocês é que mesmo diante do Ministério Público dizendo que eu nunca fui investigada, mesmo depois que o Ministério Público voltou pelo arquivamento da notícia sem sequer investigar e a promotora disse, isso tem ares de perseguição religiosa. Eu mandei tudo para o Ministério Público sem eles me pedirem, encaminhei tudo, conta da casa, tudo isso. E eles arquivaram sem nem dar entrada nem nada e dizendo, olha, isso tem ares de perseguição religiosa. Diante de tudo isso, até hoje, a UOL, como um mecanismo de notícias, nunca se retratou por si só, nada. Fomos para a justiça. Em primeira instância, nós ganhamos. O juiz entendeu o que significou toda aquela notícia, nos deu o direito de resposta na mesma quantidade de palavras, do mesmo tempo que a notícia está no ar, e eu teria o direito de dar a minha resposta lá, informando. Primeira instância. A UOL, o advogado da UOL, me procurou querendo fazer um acordo. E a gente chegou a conversar, os advogados conversaram. Eu fiz a resposta que eles teriam que colocar, né?
lá. E eles aceitaram a resposta, tinha chegado no acordo. Só que quando eles mandaram a questão do acordo, tinha uma cláusula lá que dizia que eu abria mão de entrar com qualquer outro tipo de ação. Ou seja, o que a UOL estava querendo dizer é que ela fazia o acordo comigo para publicar a retratação, mas que eu não teria o direito de pedir indenização. Encerrava-se por ali. Então, quando ela mandou esse acordo, a gente disse não queremos acordo em relação a isso. Até porque, moralmente, eticamente e profissionalmente falando, a UOL, se fosse um canal sério, teria me dado o direito de retratar sem sequer ir para a justiça. É assim que funciona o jornalismo sério. Então, eu não aceitei o acordo. A UOL seguiu para a segunda instância. E é aqui o ponto que nós chegamos hoje, que eu queria avisar para vocês. Ontem, houve o julgamento em segunda instância e a UOL perdeu novamente. Nós ganhamos por unanimidade. Foi rejeitado o recurso da UOL por unanimidade, ou seja, todos os desembargadores votaram contra o recurso da UOL. E ontem, nós, em segunda instância, ganhamos de novo. E é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Ganhamos mais uma vez em segunda instância. Não sei se a UOL vai recursar, para o STJ. Não sei ainda o que vai acontecer ou se agora vai descer o cumprimento da sentença. O que eu sei é que nós ganhamos em primeira instância e em segunda instância. Tá aqui o voto. O processo é público, tá? O processo, se você colocar o meu nome, você vai encontrar todos os processos que eu tive que mover depois dessa perseguição. Se você botar o meu nome no TJDFT, vai aparecer todos os processos, inclusive do racismo religioso, inclusive o que eu entrei contra outras pessoas, tudo vai estar lá. Então, esse voto já está lá na segunda instância. Essa pesquisa você tem que fazer na segunda instância, porque como recursaram, foi para a segunda instância. Decisão, recurso conhecido, eles reconheceram o recurso da UOL, e desprovido. Nos termos do voto do eminente relator, preliminar rejeitada, unânime. Ou seja, nós provamos mais uma vez a nossa verdade. E nisso, dentro do pedido da UOL agora, era que eu não colocasse tudo que eu quisesse no direito de retratação, para que eu não colocasse nada de perseguição religiosa. Agora, também entraram com esse papel de querer restringir a minha resposta, quando eles não tiveram cuidado nas palavras que eles colocaram contra mim. Então, hoje, era o mesmo horário que eu entrei em novembro de 2024, revoltada. Hoje eu entro aqui em paz, dizendo para vocês que nós já ganhamos em primeira instância e em segunda instância. Pode recorrer? Pode. Mas nós estamos com a verdade. Então, hoje, eu estou muito feliz. Quase vai fazer 2 anos da matéria. Feliz porque eu me mantive em pé, com a graça de Deus e com vocês. Eu me mantive correta durante todos esses ataques. Eu me mantive fazendo o meu trabalho e fazendo o que eu vim fazer. Mas hoje eu uso, se em novembro de 2024 eu entrei aqui revoltada, hoje eu uso essa decisão para fazer um apelo a todos vocês. Enéas falava uma coisa que é verdade. O Enéas dizia que a caneta de um mau jornalista é tão perigosa quanto um bisturi na mão de um mau médico. Caneta também mata. Matéria jornalística também mata. Matéria jornalística pode encerrar com a vida de pessoas. Eu fui dura o suficiente para não deixar isso me abalar. Eu tive pessoas do meu lado. Eu tive a espiritualidade do meu lado. Nem todo mundo conseguiria segurar a barra que eu passei. Foram noites longas de choro, foram dias terríveis de revolta e a sensação de injustiça. Foram dias que eu não desejo nem para aqueles que me perseguem, não desejo.
Foram minha mãe, meus irmãos do Ceará chorando, meus filhos sem compreender, porque por mais que a gente tentasse esconder, o clima era diferente, até que a gente teve que explicar para eles o que significava tudo isso. Nunca sofri nenhum tipo de represália dentro do meu trabalho, graças a Deus, mas poderia ter prejudicado minha profissão. Mas graças a Deus, todos aqueles que me conhecem, na realidade, ficaram consternados com aquela mentira. E o apelo de hoje, com essa vitória ontem na segunda instância, parem de matar as pessoas na internet. Vocês que são jornalistas, e eu acredito no jornalismo sério, antes de publicar uma matéria, entenda se essa matéria vai prejudicar outras pessoas. Pesquise se é verdadeira e, acima de tudo, não façam matérias por favor. Favor de amizade, ou seja, qualquer outra coisa, seja dinheiro, seja o que for, não façam isso. Não façam isso porque vocês têm uma responsabilidade material como qualquer profissão, mas vocês têm uma responsabilidade espiritual como todo espírito. Toda profissão há uma responsabilidade espiritual. Eu clamo para que outras pessoas não passem pelo que eu passei, para que outros religiosos, outros médiuns não passem pelo que eu passei. A minha bandeira, depois daquilo tudo, é levantar contra o preconceito religioso. Veja bem, não foi uma simples notícia, foi um ataque programado, com palavras que visavam exatamente danificar a minha reputação. As palavras foram escolhidas a dedos. O repórter Matheus Araújo não me deu chance de resposta. A casa teve que responder dentro de mais ou menos meia hora, quando ele disse que a matéria já estava fechada. A parte em que nós falamos que já existia um inquérito à época aberta de racismo religioso não foi colocada. A resposta da presidência na época não foi colocada na íntegra. Conhecendo ele melhor, claro, visitando o perfil, percebeu-se que ele luta em favor das minorias, as bandeiras, da homofobia, contra a homofobia, contra a violência contra a mulher, contra racismo, o que me pegou muito de surpresa. Eu sou uma mulher, seu Matheus, mãe, nordestina, que também levanto todas essas bandeiras, mas porque acredito de verdade. Então jamais imaginei que seria de você que eu passaria por isso. Eu o perdoo. Até hoje nunca recebi um pedido de desculpa seu. Nunca. Eu o perdoo porque eu não quero mais viver com você nem com a matéria da UOL encostada em mim. Mas isso não significa que eu não irei procurar a justiça da terra e não significa que Deus também não fará sua justiça. Mas vocês são os consumidores dessas notícias falsas. Vocês é que dão os likes, Somos nós que damos os likes, que compartilhamos. Repórter, canal jornalístico precisa de audiência. Precisa de audiência para isso. Precisa que você consuma isso. Você é responsável também. Então, da próxima vez, Matheus, que for falar de mim, ou de qualquer outra mulher, ou homem, ou seja quem for, procure informações antes. Até se você for fazer por questão de favor familiar ou de amizade. Até sobre isso. E quero agradecer ao povo de Recife. Tá vendo ali, aquela placa tá escrita assim, Recife, eu te dou meu coração. Todas essas pessoas são de Recife. O que é réu no processo de racismo religioso, o seu Matheus Araújo. E foi em Recife que eu recebi o grande abraço do povo.
Deus começa a fazer a sua justiça a partir disso. Isso hoje, além de ser uma grande vitória para Mayra Rocha, pessoalmente falando, é uma vitória para todos os médios, todos os líderes religiosos, todos aqueles que já tiveram a sua crença ridicularizada. Porque o que a UOL, Matheus Araújo, conseguiu quando publicou essa matéria falsa foi ratificar os ataques que eu vinha sofrendo. Foi dar força a isso. Então, minha bandeira vai ser sempre dizer para vocês: não consuma matéria de violência, não consuma matéria da qual você não tem certeza. E logo, eu vou ter o meu direito de resposta no seu canal, nas primeiras páginas, na mesma quantidade de dias que vocês deixaram, que foi até hoje. Mesmo vocês sabendo hoje que a matéria é falsa, vocês permanecem, assim como outros canais permanecem com essa matéria no ar na internet. Então, muitas vezes, alguém que está me conhecendo, coloca lá meu nome e aparece isso aí, como se eu estivesse sendo investigada. Não tiveram nem a honradez de tirar a matéria do ar. Mas tá tudo bem, porque eu acho que isso faz parte desse processo. E próximo processo agora, claro, é indenização. Indenização à pessoa Mayra, indenização à Casa da Caridade e àqueles voluntários que foram ridicularizados junto comigo. Então, graças a Deus, graças à justiça e graças a vocês que estiveram comigo todo esse tempo, isso está prestes a acabar. Nós provamos nossa verdade, mais uma vez. Primeira e segunda instância. Se quiserem recursar, é um direito. E eu aguardarei com toda a paciência do mundo. Já não me importa quanto tempo dure esse processo. O maior mal que me causaram não tem dinheiro, indenização que pague. Mas a essas famílias que vocês tiraram a comida da boca, sim, elas merecem voltar para o cadastro da casa. Elas merecem estar de novo no cadastro. Essa indenização é por elas também. Então, tá aqui, decisão de segunda instância, unânime, todos os desembargadores mantiveram a sentença que condenou a UOL ao meu direito de retratação e de resposta, né? E eu fiz questão de vir aqui, de ser eu a falar com vocês. Depois de um ano muito mais calma, sabendo que isso faz parte agora da minha bandeira. Eu tive que passar, né? Eu tive que passar por isso, não só para aprender, mas também para ensinar um pouco. Tive que ser eu aquela que ia lutar por justiça, pelo direito. Fica também um apelo a quem recebe essas notícias falando mal de um e de outro e não corre atrás. A vítima fui eu, mas amanhã pode ser você. A internet faz a fogueira, como a Santa Inquisição daquela época, a internet hoje é a fogueira. Então cuidado antes de apontar o dedo, cuidado nisso. E aproveitando, né, porque eu não esperava também, essa daqui é outra decisão que saiu ontem. No curso dessa perseguição, foram criados TikToks anônimos, que 1, 2 já não são mais anônimos, que numa outra decisão a justiça quebrou o sigilo. Então a gente já sabe e já está tomando providência de quem é a responsável por aquele TikTok, que inclusive é do ciclo das pessoas que são réus no processo de racismo religioso.
Por que eu não falo o nome deles? Porque eu jamais darei ibope a isso e agora está na justiça. A justiça é quem vai resolver esse assunto. Mas ontem saiu a decisão de mais 3 TikToks, que eram 6, tá? Eram 6. Então, saiu a decisão. Agora, o cumprimento de sentença já não tem mais recurso. Recursaram, o TikTok recursou. E perdeu também lá. Então, já saiu aqui o cumprimento de sentença, né? Que a gente vai dar início. Eles têm 15 dias agora sob pena de multa. E a gente, se eles não entregarem os dados, a gente pode converter em perdas e danos também. Mas diz assim, ó, cuida-se de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada, que é o TikTok, pessoalmente para satisfazer as obrigações. Excluir os conteúdos da internet indicados pela autora no ID tal no prazo de 15 dias, isso aí eles já excluíram. Fornecer os dados lógicos, endereço do IP utilizado no momento da publicação do conteúdo questionado, porta lógica de origem associada ao IP de acesso, data e hora do acesso correspondente ao IP e à porta lógica, registros do provedor de conexão vinculados ao IP utilizado, demais informações técnicas disponíveis sobre os usuários responsáveis pelas publicações de endereço de IP, portas lógicas, prazo de 15 dias, sob pena de multa. Em caso de inércia, independente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a conversão em perdas e danos ou o cumprimento da obrigação às custas do devedor. Bom, mais uma decisão. E essa contra os outros 3 TikToks que eram anônimos, porque os outros 3 já não são mais. Então veja bem, a internet não é terra de ninguém, não é terra sem lei. Nós temos uma lei hoje que permite. Me perguntaram se eu recebesse sentença contrária, eu aceitaria, porque aquelas pessoas que estão lá estudaram para isso. O meu dever é buscar. Então, eu estava pronta para buscar a minha justiça, estou pronta para buscar a minha justiça, mas mais pronta ainda para respeitar a decisão que vierem dessas pessoas que estão lá para isso, que estudaram para isso. Eu, como advogada, tenho um respeito imenso pela justiça, pelos magistrados, desembargadores, pelos outros advogados, pelos promotores. Mas eu compreendo que é parte nossa buscar quando a gente se sentir violentado. E você também, você que é médium, você que sofreu preconceito, racismo religioso, seja desse grupo, seja de outro grupo. Se você não tem condições, procure a Casa da Caridade. Nós teremos o prazer em te ajudar. Juridicamente, com o nosso caminho, nós faremos questão de ajudar todos aqueles que sofreram com o racismo religioso, com o preconceito, com a violência. E é um apelo a todos vocês. Vocês podem parar esses canais mentirosos. Vocês podem parar jornalistas que não têm comprometimento com a verdade. Vocês podem parar todos eles. Basta parar de consumir. Não vai adiantar entrar lá no perfil deles, brigarem. Não vai adiantar entrar lá, né, e fazer a mesma coisa que outras pessoas fizeram em relação a mim. Não é isso que eu quero de vocês. O que eu quero é que agora vocês façam o crivo. O que eu quero é que agora vocês usem as peneiras de Sócrates, né? As 3 peneiras de Sócrates, antes de ler uma notícia e principalmente antes de divulgá-la. E meu muito obrigado a todos vocês que sempre confiaram no meu trabalho. Muito obrigada a você que veio por causa dessa notícia e descobriu que eu não sou aquilo que pregava. Muito obrigada por você que me deu uma chance de mostrar quem realmente eu sou. Eu hoje estou muito feliz mesmo. Muito feliz com tudo que eu venho colhendo. Eu sabia o que eu plantei, eu sempre soube o que eu plantei. Então, sempre que você receber um vídeo de violência, seja meu, seja de qualquer outra pessoa, bloqueie e denuncie. Sempre que você receber algo desse tipo, descarte.
Notícia é notícia, mentira é mentira. Noticiar um fato é contar o que aconteceu. Não é inventar, não é criar narrativa e nem colocar palavras com cunho de prejudicar a reputação da pessoa. UOL. Um dia, no início dessa história inteira, eu recebi um conselho, né, que veio de alguém ligado a essa área. Mayra, não fale contra a UOL, não entre na justiça, porque ela pode pegar no seu pé e ficar noticiando coisas suas, verdades, mentiras. Eu disse, não me importa. A UOL me matou uma vez. Quero te dizer que durante dias você me matou. Seu jornalismo me matou durante dias. Eu pensei em muitas coisas, UOL. Fui buscar psiquiatra, psicólogo. Me questionei em relação ao meu trabalho. Então não, eu não sou nada, não sou ninguém, não tenho dinheiro, mas eu jamais vou me calar por medo de quem quer que seja. Seja grandes jornais, sejam pequenos jornais, sejam líderes, sejam instituições, isso não vai acontecer comigo. Então, antes de me desrespeitar, pense. E se o UOL, você fosse um canal sério, você teria me dado o direito de resposta sem chegar na justiça. Você teria se retratado. Você não fez, pelo contrário, você me matou. Eu ressuscitei com o amor do povo, com o amor dos meus, com a espiritualidade. Mas os danos psicológicos, materiais, pessoais que você me causou, dinheiro nenhum irá pagar. Mas pelo menos é pedagógico. Quando a gente mexe com o materialismo, só o material pode ensinar. Então, por favor, divulguem essa live, compartilhem essa live. Assim como compartilharam a mentira, façam essa live chegar mais longe. Façam essa live ir em pessoas que também, né, sofreram com isso. É por tantas Mayras que já tiveram na internet sendo prejudicadas. É por tantas pessoas que já sofreram racismo religioso. É por pessoas como aquela menina, a Isabel Veloso, que precisou morrer para provar sua verdade. Quando foi atacada por diversos canais, os mesmos canais, inclusive canais que também me atacaram. Vídeos de Isabel Veloso estavam em cima e os meus embaixo. Entenderam? Publiquem, respostem, encaminhem. Obrigado à justiça brasileira. Obrigado aos magistrados, aos desembargadores, aos advogados. Obrigado a Deus primeiramente. Obrigado, Senhor, por ter me dado essa vitória, dada à Casa da Caridade, essa inocência que nós sempre tivemos. Obrigada a vocês que estiveram conosco durante todos esses anos, passando por esse inferno que nós passamos e não soltaram a nossa mão. Não vão discutir, não vão brigar, não vão nada. Aprendi uma coisa, amor é aquilo que a gente demonstra até por aqueles que não tiveram compaixão por nós. Não vão nas páginas falar nada. Divulguem essa matéria. Eu sei que tem muitos jornalistas também que seguem a Casa da Caridade. Divulguem essa matéria também, jornalistas. Faz parte de vocês também, faz parte do trabalho de vocês. Levem essa matéria até os seus superiores. Assim como divulgam as matérias, divulguem também essa matéria de verdade. O processo é público, é só colocar meu nome, tá bom? Mayra Alexandrina Leobino Freitas. Vulgo Mayra Rocha. Não a rocha das TVs, mas a rocha daquela que veio realmente forjada para lutar pelo que acredita, pelo que vive. Obrigada a todas as páginas, obrigada a todo mundo. Hoje é um dia de muita felicidade. Um beijo grande no coração de vocês. E hoje
me parece que eu tenho uma live com Leila Cordeiro, ex-repórter da Globo e repórter internacional que está morando fora. Leilinha também deve querer falar desse assunto, provavelmente. Estaremos com Leila Cordeiro hoje, acredito que é hoje, dia 29. Mas se não for, vai ser colocada aqui a data. Um beijo grandão para vocês. Agora eu vou me arrumar feliz da vida e trabalhar e agradecendo a Deus por tudo. Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe vocês imensamente.